frio, logicamente falando. E isso para uma temperatura constante de -1, ou seja, então, -1, aumento o vento, fica mais frio. Né? Então, se ela é negativa, indica que há um decrescimento, certo? Então, é um exemplo bem interessante, né? Um exemplo que eu tirei de um livro de cálculo, né? E que apresenta esse exemplo da sensação térmica, né? Que é uma coisa que nós vemos aí bastante, né? Nos últimos dias a gente viu bastante. Bom, um outro exemplo interessante, né, é esse aqui, né, que aparece por aí, né? Os lucros marginais, que mais? As marginais. O custo marginal, a receita marginal, o que é essas coisas, né? Os marginais, o custo marginal, o lucro marginal, a receita marginal, eles são taxas. Por exemplo, o custo marginal de um objeto, ele é o custo unitário. Né? Por exemplo, para construção de um celular, qual é o custo de unidade? Isso é o custo marginal. Então, você vê, é uma taxa, é o custo por unidade. Ou o lucro por unidade. Então, numa empresa comercial, o lucro diário em milhares de real está em função do número de vendedores. Tá? E do capital investido em milhares de reais. Numa certa época, esse lucro é modelado por. Então, modelamos o lucro. Então, onde o X é vendedores e Y é o capital. Se a empresa conta com 7 vendedores e 30 mil investido, então eu tenho uma configuração. 7 vendedores e 30 mil investido. O que será mais lucrativo? Aumentar o número de vendedores e manter o capital, ou manter o número de vendedores e aumentar o capital? Então, tem duas coisas, né? O que é melhor? Eu aumento os vendedores e manter Y, ou manter o número de vendedores e aumentar Y. O que vai ser melhor? O cenário 1 ou o cenário 2? Bom, vamos lá. Vamos descobrir. Então, L é o lucro, X é o número de vendedores, Y milhares de reais investido. Então, se eu fizer essa derivada, eu vou ter a derivada em relação a Y, ou melhor, em relação a X. Então, isso aqui é o lucro por vendedor. O que está fixo aqui? Está fixo o Y, fixo o investimento. Então, vamos olhar para cá. Então, vamos olhar para cá. Ah, droga. É aqui. Então, isso aqui corresponde à derivada do lucro em relação a X, e isso aqui corresponde à derivada do lucro em relação a Y. Então, o cenário 1, eu estou fazendo a derivada do lucro em relação a X, o cenário 2, a derivada do lucro em relação a Y. Tá. Então, aqui, lucro por vendedor, ou seja, um lucro marginal por vendedor. Vou fazer a continha. E isso aqui deu quanto? Bom, derivada de 400 em relação a x é 0. Isso aqui vai ficar menos 2, 12 menos x, vezes a derivada em relação a x de 12 menos x. Isso daí ficou menos 2, 12 menos x, vezes menos 1, que é o que temos aqui. Isso ficou 2 vezes 12 menos x. Isso aqui depende apenas de y, então é 0. Tá? Então, cálculo da derivada simples. Então, nós estamos aqui fazendo a conta da derivada simples. Tá. Beleza. Vamos olhar agora a derivada em relação a y. Nessa derivada em relação a y, o x é fixo. Mesma historinha, o que vai acontecer? 2 vezes 40 menos y. Tá.
2 vezes 40 menos y. Ok. Então, assim, qual é a minha configuração? A minha configuração é x igual a 7, y igual a 30. Por que é 30, mas ali é 30 mil, professor? O que ele definiu no problema? Né? Isso é importante a gente ver o que ele está definindo no problema. Ó. Ele definiu que o y, né, ele definiu qual é a unidade do y. A unidade do y é milhares de real. Então, se é milhares de real, então eu tenho y igual a 30. Isso quer dizer 30 milhares de real. Né? Então, por isso que eu vou dizer que o y é 30. Não 30 mil. Porque foi definido que o y corresponde, a unidade do 30 do y é milhares de real. Então, se eu digo que y é igual a 30, como é que eu leio isso? 30 mil reais. Né? Então tá. Então é só essa sutileza. Essa sutileza a gente tem que ter, que isso aparece por aí, né? Aparece as coisas mais simples por aí, aparece essa sutileza. Né? Sei lá, um exame de ENAD, por exemplo. Né? Vocês vão fazer concurso público aí para alguma prefeiturazinha do interior, isso aparece. Então, a derivada de L em relação a x, vou colocar o x é 7, e então, o que acontece? O lucro, né, nessa configuração é 10 mil por vendedor. Então, nessa configuração, x igual a 7, y igual a 30. Vou fazer a derivada em relação a y. Essa configuração é 20 mil por mil investido. Porque, lembrando, o y é mil investido. Né? Ali faltou um N. Então, o que é melhor? Aumentar os vendedores e manter o investimento, ou aumentar o investimento e manter os vendedores? Da forma como está aqui, se ganha mais dinheiro aumentando o investimento. Porque eu vou ter 20 mil por mil investido nessa configuração. Né? Não, e na outra maneira eu tenho 10 mil por vendedor. Então, se eu vou ter 10, cada vendedor vai arrecadar 10 mil. E, por outro lado, eu vou ter 20 mil por mil investido. Ou seja, está valendo mais, né? Então, dessa maneira, né, segundo o cálculo presente, né, no presente momento, ou seja, quando ele fala presente momento, ele está se referindo a essa condição aqui, x igual a 7 e y igual a 30. Né? Investir mais dinheiro trará maior lucro com o mesmo número de vendedores. Eu não mudo o número de vendedores, eu só invisto mais. Certo? Essa é a interpretação que a gente dá desse problema e a solução que se dá para esse tipo de situação. Então, a gente simplesmente avaliou, né, as taxas marginais dessa situação, calculando as derivadas. Certo? Bom, deixa eu ver uma coisa que horas são. Tá quase acabando a aula, né? Acho que eu vou acabar um pouquinho mais cedo. Tá, então vamos lá. Um problema de física. Saindo da parte de negócios, vamos para a parte de física, né? Porque derivada está em tudo. Vamos lá. Então eu tenho... Só que tá lá, eu tirei do livro de física do Halliday 2, sobre estudos de ondas, né? Imagine uma onda senoidal que se propaga no sentido positivo do eixo horizontal. Ela está se propagando no eixo X. Quando a onda passa por elementos, ou seja, por trechos muito pequenos da corda, o elemento oscila paralelamente a Y, ou seja, ela está indo na direção de X e vai oscilando em Y. Tá? Em um instante t, o deslocamento y do elemento, ou seja, daquela partícula da corda, situado na posição x, é dado pela expressão. Então, o deslocamento
depende da posição e do tempo. E é dado por essa expressão aqui. Tá? Então, tá, os físicos foram lá e demonstraram isso. O que será que é cada coisa? O que será que é o YM? Bom, o YM, eu que não sou físico, eu imagino que chama-se amplitude, né? Que é o quanto vai o seno e o cosseno. Então, vamos ver aqui. O YM é a amplitude. A parte do seno é a parte oscilatória, né? O que está dentro do seno é a fase, né? Então, é o número de onda, que é o K, e o W não é W, é ômega. O ômega é a frequência angular, né? Enfim. Então, se a velocidade transversal do elemento da corda é a derivada de y em relação a t, obter a expressão para a velocidade transversal. Então, o que acontece? Como é que o físico vai obter a expressão da velocidade? Bom, ele vai ter que calcular, né, a derivada em relação a t. De quem? YM, seno de kx, menos ômega t. Então, a minha derivada é em relação a t. Né? Minha derivada é em relação a t. Então, se ela é em relação a t, as demais letras são constantes. Tá. Que função nós estamos tratando? Estamos tratando da função seno. Então, a derivada da função seno, se eu for lá na tabela, vai ser quanto? Vai ser cosseno de u e o nosso bom e velho du. Então, vamos lá. Então, se eu for derivar isso aqui em relação a t, bom, o YM, a amplitude é constante, é a mesma amplitude. A derivada do seno é cosseno. Cosseno de u. Quem é o u é tudo que está dentro. Kx menos ômega t. Vezes a derivada em relação a t de quem? Do que está dentro do cosseno, ou dentro do seno, que é kx menos ômega t. Tá, eu estou derivando em relação a t. Se eu estou derivando em relação a t, isso vai ser quanto? Vezes essa derivada em relação a t. Essa derivada em relação a t, bom, aqui não tem t e aqui tem t. Então, a derivada de ômega t em relação a t vai ser ômega, ou melhor, menos ômega, porque tem sinalzinho de menos. Então, menos ym vezes ômega. Tá aqui. Então, tá aí, né? Essa é a velocidade, a expressão para a velocidade transversal. Assim que lá na física se aplica isso no estudo das ondas. Tá. Que horas estão? 26. Dá para terminar mais esse exemplo. Tá. E por fim, né, eu deixei esse exemplo aqui dos gases ideais. Vocês viram isso em... Não sei se vocês veem isso em física. Eu, pelo menos, estudei isso em física. Né? E aí você tem a lei dos gases ideais, né? PV igual a nRT. Onde P é a pressão absoluta, não é a manométrica, não sei diferenciar. Pergunta ao professor de física, professor de fenômenos de transporte. N é o número de mols do gás, né? Eu me lembro da aula de química, o número de mols é o número de partículas, né? A quantidade de... É uma quantidade química. Tá. Se não me engano, 1 mol tinha 6. Tinha um número 10 na 23 moléculas. Tá. Enfim, é uma quantidade física, uma quantidade da química. E T é a temperatura em kelvins. Tá. O fator R é chamado de constante dos gases ideais. Bom, é uma constante, o pessoal lá definiu. E tem como valor para todos os gases, e aqui vários gases, né? É 8,31. Então é um valor constante. Tá?
E aí ele diz assim, determine e interprete a derivada de V em relação a T e a derivada de V em relação a P. E alguém pode dizer assim, o professor não sabe nem o que é as letras de forma decente, e ele quer que interprete isso que... Pois é. O professor não é nem dessa área, mas o professor vai fazer uma conta e vai dar um resultado. Porque realmente tem a matemática, né? Você tem PV igual a NRT, e eu quero calcular uma derivada de V em relação a T, eu quero calcular a derivada de V em relação a P, é porque nessa situação aqui eu quero escrever V como uma função da temperatura e pressão. Então, para eu resolver essa derivada, eu preciso que o V esteja né, dependendo da temperatura e da pressão. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que isolar o V. Então, o P está multiplicando o V, então o P passa dividindo. Então, o P está multiplicando, passa dividindo. Então, quando eu tenho esta expressão aqui, que ela veio daqui, eu escrevi o V em função da temperatura e pressão. E aqui eu estou considerando o N constante. Tá? E eu também considerando o R é constante. Então, o meu V depende, né? Ou seja, é uma função da temperatura e pressão. Ok. Então, se eu for calcular a derivada de V em relação a T, vai ser o quê? Vai ser a derivada em relação a T sobre P. Bom, o NR e o P, eles estão só acompanhando isso. NR sobre P vezes a derivada de T em relação a T. A derivada de T em relação a T é quanto? É 1, né? Então sobrou NRP. Ah, professor, como é que eu interpreto isso? Ora, dV dt é quem? É a taxa de variação instantânea do volume, né, em relação à temperatura. Para quem? Para P de pressão constante. Ou seja, a minha pressão ela é constante. Certo? Então eu posso ver o seguinte, como eu sei que todas essas quantias, como todas essas quantias são positivas, o R é positivo, o N é positivo, a pressão é positiva, esse valor aqui também vai ser positivo. Então eu posso dizer o seguinte, que o meu volume, ele está crescendo. Posso dizer o seguinte, como todos os valores são positivos, eu posso dizer que o volume V cresce, ou seja, cresce, né, à medida que T cresce. Que T cresce com P constante. E a taxa desse crescimento, a taxa de NRP. Ou seja, a taxa, a velocidade desse crescimento é dada por essa expressão. Certo? Ah, professor, eu nunca teria enxergado isso. Então, por isso a gente está refazendo na aula, né? Não está fazendo na aula para a gente poder abrir a mente sobre isso. Tá? Então, quando eu coloco um exemplo agora na aula... eu sei, professor, eu sei que N vezes R dividido por P vai ser a taxa que eu preciso. É isso que a gente quer chegar. Exatamente. Essa é a velocidade. Taxa é velocidade. Tá? Isso me faz pensar assim, ó, por exemplo, eu tenho um recipiente com um gás X, né? Que esse recipiente ele vai aguentar 1000 polegadas quadradas
PSI, né? Uhum. Na temperatura de 20 graus. Só que esse caminhão que vai levar esse produto, ele vai lá para a Bahia para 50 graus. E eu quero saber se esse recipiente vai aguentar, sendo que esse recipiente ele aguenta até 2.000 PSI. Sim. Eu usaria isso, né? Sim, tu faria por aqui. Exatamente. Tu vai pensar... O gás ideal, ele é idealizado, mas a ideia é parecida com essa. Tu vai aumentar a temperatura, então tu vai aumentar teu volume, né, com uma pressão constante. Aumenta a pressão, né? Isso. E a taxa desse crescimento é NR sobre P, né? A velocidade com que isso cresce. Tá? Okay. Bom, outra situação, então nós resolvemos esse problema aqui. Então, o outro problema é o seguinte, então nós temos PV igual a NRT. O meu V é quem? Bom, o meu V vai ter que depender agora, né? É a mesma coisa, ele depende do... Não é um G, é um F. É um F. Depende do P e depende do T, da pressão e da temperatura. Então, dessa maneira, se eu for fazer, eu tenho NRT sobre P. Ou, se você quiser escrever, NRT vezes P na menos 1. Olha só que bonito, né? Botei P na menos 1. Por que será que eu botei P na menos 1? Porque se eu for fazer a derivada em relação a P, eu vou ter a derivada em relação a P. E isso vai ficar menos... Eu vou botar NRT derivada em relação a P de P na menos 1. Ou seja, NRT de menos 1, P na menos 1 menos 1. Ou seja, P na menos 2. Então, isso vai ficar menos NRT sobre P ao quadrado. Tá? Então, o que nós temos agora? Então, taxa de variação instantânea. Então, se eu tenho a derivada em relação a P, eu tenho taxa, variação instantânea em relação à pressão. Tá. Taxa de variação instantânea em relação à pressão. Essa taxa, ela está diminuindo, né? Então, ela é decrescente. Então, conforme, né, a minha... O que acontece? Conforme a pressão, eu tenho a temperatura constante, né? Então, para uma temperatura para T constante, né? Eu mantenho ela constante. O volume, né? E eu vou aumentar a pressão para, né? Ou seja, e para P crescente, ou seja, eu mantenho tudo constante em cima, mas eu vou aumentar P, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o V. Né? Ou seja, tudo é constante em cima, mas o P está crescendo. Então, se o P está crescendo e em cima está constante, o volume vai diminuir. Ou seja, eu vou dar mais pressão, eu vou diminuir o gás. E a taxa de decrescimento é menos nRT sobre P ao quadrado. Certo? Então, mesma coisa que a gente tinha anteriormente. Certo? Então, isso aqui é um exercício lá da termodinâmica, né, que hoje de manhã eu catei no livro do Halliday também, então que é um exercício de física, não do livro de termodinâmica. Mas que eu catei hoje de manhã, eu disse, não, eu sempre gosto do PVNRT, sempre aparece por aí, e é importante a gente dar uma olhada nisso, né? Bom, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Deixa eu ver, fechou aqui? Fechou.
salvar salvar aqui o arquivo. E aí depois eu disponibilizo lá para vocês. Se não me engano, já tá. Já vou abrir ali o pós-aula. Não, esse aqui. Era o print. Então eu vou abrir o pós-aula aqui. Ô Celso. Fale.